Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem por objetivo estudar a Palavra de Deus com você e com a sua família. E é muito bom tê-lo aqui conosco na TV Gran Dourados, a TV da família douradense, e podemos chegar até você com uma porção da Palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar aqui com o colega pastor, reverendo Anderson, sobre o acampamento dos jovens, dos adolescentes no período do feriado de Carnaval. E também vamos fazer aquela meditação na palavra do nosso Deus, onde nós encontramos alimento para a nossa alma. Não saia daí, nós voltamos já com a entrevista aqui com o reverendo Anderson. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, o programa Andando com Cristo hoje vai então conversar com o reverendo Anderson. O reverendo Anderson faz parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Dourados e foi também o pastor responsável pelo acampamento dos jovens e dos adolescentes e o acampamento da igreja neste período do feriado do Carnaval. E o nosso acampamento este ano teve um foco bíblico muito importante para a vida dos nossos filhos. Vamos conversar aqui com o reverendo Anderson. Reverendo Anderson, bem-vindo mais uma vez ao programa Andando com Cristo. Boa tarde, reverendo Indemar. Boa tarde, querido ouvinte. É um prazer estar com vocês nessa tarde aqui, tratando de um tema tão rico quanto a nossa suficiência em Cristo. Fala para nós do tema, o tema e o porquê do tema. O tema fácil e necessário em Cristo só, diante das perspectivas erradas que as pessoas têm a respeito da pessoa de Cristo e da distância que às vezes corre na mente das pessoas a respeito da aplicação da pessoa de Cristo na vida. Para muitos, Cristo foi apenas um personagem na história, mais um. Para outros ele foi só um filósofo, para outros ele foi só um poeta, outros apontam até ele como hippie ou revolucionário, né? Mas que ele ficou para trás. Aí nós trouxemos essa questão de, em Cristo só, a presença contemporânea dele nas várias áreas da nossa vida. Ok, em Cristo só. A verdade, tem uma verdade central que você quis passar aos nossos jovens com esse tema, não tem, reverendo? Isso, exatamente. Em Cristo só, pela questão seguinte: o que torna o cristianismo, os seguidores de Cristo, distinto dos seguidores das demais religiões? Demais religiões, seitas ou filosofias religiosas tratam a respeito de assuntos de alguém que falou a respeito de um líder ou de um líder que foi tornado pelas pessoas. Em Cristo é diferente. Cristo não é apenas apontado pelos outros, ele tem a coragem de dizer, eu sou. Eu sou. O cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é uma pessoa
encarnada que se reflete nas várias vidas, nas várias áreas da vida de quem o segue. E este em Cristo só, a ideia é enxugar da cabeça dos jovens a confusão de tanta coisa e focar a pessoa de Cristo? Seria... Exatamente. Embora possa parecer redundante, né, o cristianismo implica-se que, supõe-se, né, que as pessoas queiram seguir apenas a Cristo. Mas hoje as pessoas têm sido atraídas, né, às igrejas ou à comunidade religiosa por outras razões que não a pessoa de Cristo. Né? Tem gente que é atraída por um culto show, tem gente que é atraída e guiada por um pastor carismático, né? Tem gente que é atraída apenas pela tradição da igreja em si, e parece que Cristo, embora seja o centro do cristianismo, na vida das pessoas tem sido relegado a segundo plano, infelizmente. Alguma coisa que acrescenta e não o centro da vida da história. Exatamente. É interessante, eu estou aqui com o meu texto aberto em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse foi o discurso de Pedro, né? Não há salvação em nenhum outro. As pessoas procuram salvação fora de Cristo. A frustração é notória, não é verdade? A frustração ao procurar salvação fora de Cristo é notória. Em Cristo só, o tema deste acampamento, é para focar exatamente o jovem, a necessidade não só dele seguir a Cristo, mas de um Salvador pessoal, do qual eles precisam para andar uma nova vida e para viver uma vida com esse referencial, com essa diferença. Exatamente. Os jovens entenderam isso, reverendo? Eu creio que sim, porque à medida que nós fomos lidando, né, a questão foi apreciando o bom perfume de Cristo nos menores frascos, né, que era a mensagem, a presença de Cristo nos profetas menores, né, do Antigo Testamento, mas o foco foi o seguinte: quando nós vimos os problemas pelos quais, ou os problemas os quais esses profetas trataram, e cuja solução sempre foi a pessoa de Cristo contra a idolatria, a pessoa de Cristo contra a falta de zelo para com o culto, a Cristo solucionando até o declínio espiritual das pessoas, eu creio que eles entenderam isso daí. E isso foi reforçado ainda com as oficinas que foram colocadas no acampamento. O acampamento então teve uma estrutura, tinha um momento de culto, as palestras, e distribuiu também em oficinas. Exatamente. As nossas oficinas foram complementares ao tema central, né? E aí nós aplicamos então a suficiência de Cristo em problemas cotidianos. Como, por exemplo, a suficiência de Cristo na solução do problema da ansiedade. A presença de Cristo restaurando os nossos relacionamentos no namoro. A ansiedade, por exemplo. Teve uma oficina então focando o problema da ansiedade e apresentando Cristo como solução, a solução para este problema. Né? Em tese, o que trabalhou nessa oficina? Nessa da ansiedade especificamente, é muito interessante porque talvez este seja um dos grandes males do século. As pessoas sofrem por ansiedade. Né? Pessoas ficam ansiosas quanto ao consumo de determinados produtos, por não poder adquiri-los, ficam ansiosas. Tem gente quando esse produto não é droga, ainda está bom. É verdade. Mas eu estou me referindo ao consumismo mesmo. Às vezes as pessoas ficam ansiosas por causa de um celular, de um aparelho eletrônico. Você vê claramente que depositam sua felicidade na presença disso. Chefes de família preocupados também com a questão financeira e tudo. E Cristo dá um exemplo muito bonito nisso, né? Quando ele diz: não andeis ansiosos com o que é vez de vestir ou de comer. Né? Então, uma oficina tratou da ansiedade. Qual o tema mais que tratou em oficina? Nós tratamos também da questão dos relacionamentos, ou a presença de Cristo no namoro. No namoro. Um congresso mais, o acampamento focava mais os jovens. Os jovens, né? Exatamente. Embora tinha também irmãos e irmãs, né? Exatamente. Porque se você não tem pessoas namorando no presente, mas você tem jovens que vislumbram, né? Vislumbram o namoro. Precisam de um norte para esses relacionamentos, uma vez que hoje você vê um desvirtuamento, né, desses relacionamentos.
no caso do namoro, a valorização do outro, o respeito? Exatamente, o que foi o conceito tratado? bíblico de homem, o conceito bíblico de mulher, o papel do sexo dentro do casamento, como que você trata o seu parceiro ou a sua parceira, à luz da Bíblia, né? Namoro não é um consumo, não é o homem consumindo a presença da mulher e nem a mulher consumindo a presença do homem, mas são duas pessoas que se unem para a glória de Deus. E assim, fazendo essa união, tem que refletir isso. Então essa foi a oficina em Cristo só no namoro. Namoro e nos relacionamentos. Teve qual outra oficina além desta? Em Cristo só, a suficiência de Cristo nas dúvidas e nas provações. Esta é muito interessante, porque ela abarca pessoas que talvez já estejam na caminhada cristã, mas em determinado momento vacilam na sua fé. A dúvida surge, né? A provação surge, né? E aí foi enfocada essa questão de, primeiramente, à luz do Salmo 73, o direito de dizer que está doendo, né? A dúvida surge. O direito de dizer que ela existe faz parte da vida cristã. Não é ignorá-la. Não é ignorá-la. Assumi-la e tratá-la, né? Exatamente. E colocá-la. Você já notou que muitos têm tido uma teologia muito forte em cima disso? Tipo você ignorar a sua dor, falar que não está doendo. Parece que você falar que não está doendo, para de doer, né? Quer dizer, ignorá-la. Então, a questão ali é encarar a realidade e tratá-la. Tratá-la, exatamente. Então, primeiro é esse, o direito de ter dúvidas. Muitos tratam a dúvida como sinônimo de fraqueza, como fruto de pecado, e não é. Incredulidade, abandonou a fé, e não é. Você vê ao longo das Escrituras vários homens de Deus que vacilaram na sua fé, que tiveram dúvidas, né? O direito de dizer. A questão não é se ela vem ou não, porque ela virá, mas é como tratá-la. Como tratá-la. Essa é a grande questão. E a suficiência de Cristo, então, sanando as nossas dúvidas, né? Porque Ele é suficiente para isso, Ele abre os nossos olhos, e a suficiência de Cristo, então, para nós lidarmos com a aprovação, né? Porque aí também muitos sucumbem na vida cristã quando a aprovação vem. Quando bate a aprovação. Qual outra oficina que teve, assim, que você ainda queria destacar? Nós tratamos da presença de Cristo, ou em Cristo só, na oração. Na oração. Na oração. O direito de estar com Deus, né? E aí o exemplo de Cristo é fenomenal nisso, né? Cristo, ele falava às multidões, ele tinha nesse relacionamento, mas você vê ele às vezes se retirando com os 12, você vê Cristo às vezes se retirando com 3 para orar, e a Bíblia ainda registra aquele discípulo a quem Jesus amava, que ele também tinha um relacionamento pessoal. De estar a oração como uma comunhão com Deus, e não um local de meros pedidos e etc. Exatamente. Né? Isso, muito bem. Mas eu quero que você fale também sobre a liderança. Tratou também. Não, exatamente, né? Todos procuram modelos de liderança. E você vê os livros de liderança aí bombando nas livrarias, né? Cada um vem com uma fórmula mágica, né? Com uma fórmula mágica. Mas nós notamos que os ensinamentos de Cristo, do ponto de vista da liderança, são perpétuos. Ele talvez é o melhor modelo de liderança que nós temos. Sem sombra de dúvida. Fernando, eu vejo assim que o acampamento ele teve então uma estrutura muito interessante. Teve o momento da palestra, o momento do louvor, o momento do culto, não é? E também as oficinas. Além disso, o que mais que teve o acampamento? Além de nós contamos com a infraestrutura do local, né? A área de lazer é muito bem servida, né? Do nosso acampamento Manaim, né? Campo de futebol, piscina, a quadra de vôlei, né? Então teve uma parte recreativa Teve, evidentemente, havia uma equipe pronta para proporcionar e organizar isso daí. Todo o material foi fornecido. Né? Atendeu a expectativa, o número de participantes? Número bom, nós tivemos picos aí de aproximadamente 160 pessoas, né? De uma população flutuante, né? Fixos nós tivemos 120 e aqueles que vinham eventualmente elevavam essa população aí de acampantes para 150, 160 pessoas. Ok, e o preletor? O preletor é um amigo, né? Auxiliar na Igreja Presbiteriana Independente de Machado, né? Alguém formado no mesmo seminário que eu e alguém preparado também, alguém que trouxe uma palavra interessante na exposição das Sagradas Escrituras, e creio que a recepção foi muito boa. Porque a repercussão dele foi muito boa no meio dos nossos jovens e adultos que estavam ali, né? E o que chamou a atenção nesse preletor das exposições dele?
A grande questão foi, ou a forma com que ele mais chamou a atenção das pessoas, é a suficiência de você simplesmente explicar o texto bíblico, né? Ele é alguém extremamente preparado, tem um estudo e pós-graduação nas línguas originais, mas ateve-se simplesmente a falar aquilo que a Bíblia diz, né? A simplicidade das Escrituras e a aplicação das Escrituras para o cotidiano. Centrada, focada. Exatamente. Alguém com erudição enorme, mas mostrando que você não precisa de malabarismos, né, para conquistar a atenção das pessoas e para comunicar a verdade do Evangelho. Ok, quero te dar os parabéns aí pelo acampamento, né? E gostaria que você deixasse uma mensagem aí aos nossos telespectadores em Cristo só, né? Eu agradeço e também dou os parabéns a toda a equipe que esteve por trás do acampamento. Na realidade, eu coordenei uma equipe aí da nossa liderança de jovens aí, né, cuja presidente é a Rebeca, e existem dezenas de nomes a acompanhando que foram fenomenais nesse quesito, né? Eu quero dizer ao querido ouvinte que a suficiência de Cristo para poder atuar nas várias áreas da sua vida, mais do que um personagem famoso, ele é alguém capaz de realmente dar uma guinada na sua existência. Nós estamos à disposição sua para apresentar esse Cristo na Igreja Presbiteriana de Dourados, todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. E aos sábados, nós temos o nosso encontro com os jovens aí, todo sábado às 8 horas, retomando no próximo sábado, não nesse dia 21, mas no dia 28. Nós retomaremos nossas atividades com os jovens ali. Você é nosso convidado, ficaremos muito felizes em recebê-lo na Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida como Igreja do Relógio. Deus te abençoe infinitamente. Ok, reverendo, obrigado da sua participação aqui no programa Andando com Cristo. E quero dizer ao nosso telespectador que o reverendo Anderson trabalha com os jovens da nossa igreja. Às vezes você que está no seu lar tem um filho, uma filha jovem, precisando de um acompanhamento, de integrar a um grupo para ouvir a palavra de Deus, para ter uma caminhada segura na presença do Senhor. O reverendo Anderson tem orientado os jovens da nossa igreja, feito um trabalho muito bonito, muito interessante com esses jovens, especialmente no culto de sábado à noite com os jovens e na escola dominical no domingo às 9 da manhã. Claro que acompanha também no gabinete pastoral, nas visitações, enfim. E é uma alegria ter o reverendo Anderson fazendo parte da nossa equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós falamos sobre o acampamento da igreja, em Cristo só, e somente em Cristo. Nós vamos depois estar meditando na palavra de Deus com este tema. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, Indústria e Comércio de Móveis e Decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica.
Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós voltamos aqui num segundo bloco do programa Andando com Cristo. Você viu aí no primeiro bloco os resultados do nosso acampamento com os jovens durante o feriado que passou. Em Cristo só foi o tema do acampamento e o tema também do nosso programa de hoje. Há uma necessidade de que a pregação do Evangelho seja focada completamente na pessoa de Jesus Cristo. A sensação que nós temos quando ouvimos a pregação do Evangelho nos nossos dias, nos traz a impressão de que existe salvação em algum outro meio, alguma outra fonte de salvação que não seja o Senhor Jesus Cristo. Pessoas pensando, por exemplo, que Ele mesmo se salva com as suas boas obras, com as suas boas ações, com a obra que Ele mesmo faz diante de Deus para se salvar. Essa é a norma mais comum, é a religião popular hoje, é aquela que o homem pensa que se salva com as suas boas ações. É claro que a palavra de Deus nos manda viver na prática das boas obras, mas exatamente para demonstrarmos amor uns pelos outros, não para sermos salvos por elas. Se nós nos salvássemos, não precisava de Cristo ter morrido numa cruz. Outros querem buscar salvação em atalhos, às vezes numa religião, às vezes num ídolo. Acha que ele vai encontrar salvação ali, ignorando tudo que a palavra de Deus nos diz. O texto que nós lemos de Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, a Bíblia nos ensina que há salvação em Cristo. Então, quando nós falamos em Cristo só, nós devemos entender algumas coisas. Primeiro, que em Cristo somente, e somente em Jesus Cristo há salvação. A salvação é a grande necessidade da alma humana. Porque a salvação, o novo nascimento, é uma bênção eterna. Não é uma bênção temporária. Não é uma bênção de você não enxergar e voltar a enxergar. Não é uma bênção de você não andar e voltar a andar. Não é uma bênção temporária. É uma bênção eterna. Não há salvação em nenhum outro nome, mas há salvação na pessoa de Jesus Cristo. E essa é a grande carência da alma humana. Nós devemos entender que a salvação em Cristo, para dizer o seguinte: todo o desespero do homem encerra quando ele recebe a boa dádiva do céu, a vida eterna em Jesus Cristo. O novo nascimento, uma nova jornada. Ali morre aquele velho homem que se corrompe, rebelado contra Deus, e nasce um novo homem. Então, em Cristo há salvação, porque encerra o medo. Antes a pessoa tinha medo, agora ele tem em Cristo a salvação, ele é liberto. Liberto do seu pecado,
liberto das consequências eternas e do poder da morte, ele é liberto das amarras de Satanás, ele é liberto dos seus medos e superstição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Meu querido ouvinte, presta atenção nisso. A vida eterna que Jesus nos propõe, nos promete e nos oferece, ele diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Esta vida eterna não é uma realidade para o futuro, um futuro distante, um futuro incerto de forma alguma. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é uma realidade presente, nós já começamos a desfrutar dela aqui. Em Cristo só há salvação para a sua vida, perdão para os seus pecados. Há um novo andar, uma nova proposta, um novo rumo para a sua vida, para a sua existência. Então, em Cristo só há salvação. Guarda disso, que às vezes você está buscando salvação em outras fontes que não é na pessoa de Jesus Cristo, você não vai encontrar. Então, em Cristo só há salvação. Em Cristo só é para dizer para o homem moderno, você que me acompanha agora, me assiste, é que em Cristo somente você encontra paz. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se atemorize o vosso coração, não perturbe o vosso coração. Eu deixo-vos a paz. Jesus veio a este mundo para promover a paz. Por isso que ele é chamado pelo profeta Isaías do príncipe da paz. Eu não sei se você tem paz no seu coração para viver, mas Jesus é o príncipe da paz. Jesus promoveu a paz mais difícil para a humanidade. Esta paz que Jesus promoveu, ela jamais poderia ser promovida por outro a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. A paz que Jesus promoveu não pode ser promovida pela ONU, não pode ser promovido por um tratado internacional, não pode ser promovido meramente com um pedido de perdão dentro da família. A paz que Jesus promoveu, e ele veio a este mundo para isto, foi exatamente para fazer as pazes entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador que existe entre Deus e o homem. Ele veio fazer a paz entre Deus e o homem. Essa é a mais difícil paz, é a mais difícil tarefa de paz já executada sobre a face da terra. Muitos pensam que a paz mais difícil de promover na terra é entre Israel e o Líbano. Você está enganado. A paz mais difícil de promover na terra é a paz entre Deus e o homem. A paz entre Deus e o homem foi quebrada com o pecado lá no Éden, lá no jardim do Éden. E Jesus veio para promover esta paz, para restaurar a paz entre Deus e o homem. É por isso que ele disse: deixo-vos a paz. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou a inimizade entre Deus e o homem, quando o homem é reconciliado com Deus pela fé em Jesus Cristo. Você pode ter paz no seu coração. Jesus é o príncipe da paz e ele veio para nos trazer a paz. Esta paz que Jesus realizou entre Deus e o homem, ela reflete agora na paz entre o homem e o homem. Se você tiver paz com Deus, você terá paz consigo mesmo, que tem dia que a gente não tem dificuldade de ter paz conosco mesmo. Você terá paz com o seu próximo, com o seu vizinho, seu colega de trabalho. Você será aquilo que Jesus diz, um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus, porque eles estão em paz com Deus. Deus não é mais visto como um inimigo, Deus não é mais visto com medo. Tem pessoas que têm medo de Deus. Jesus veio para promover a paz, só Jesus Cristo, em Cristo só a paz. E esta paz, ela é interna, dentro de você. Esta paz é externa, ela é com o seu próximo. E esta paz, ela é eterna, é uma paz com Deus, para todo sempre. Então, em Cristo só a salvação, mas em Cristo só também a paz. A paz que você procura, às vezes nas drogas, na bebida, às vezes até mesmo abrindo mão de tantos direitos, tentando promover uma paz pelos seus próprios esforços, você vai encontrá-la na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo só a paz. Em Cristo só também a esperança, salvação. Já falei aqui de salvação, de paz e agora de esperança. Em Cristo só há esperança. Qual a esperança que você tem? Esperança não é uma ilusão. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: ora, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Paulo então diz: a esperança não nos confunde, a esperança não nos ilude, diz uma versão das Escrituras. Ela não nos ilude, não é uma esperança ilusória, não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é uma possibilidade de um futuro melhor, é uma certeza de um futuro melhor. Em Cristo só nós temos uma verdadeira esperança. E essa esperança é que nos prepara para viver e para morrer. Quem não está preparado para viver, também não está preparado para morrer. Essa esperança que Cristo nos oferece, e é somente nele, ele tira, arranca do nosso coração aquela insegurança com o futuro e coloca no nosso coração uma segurança, a segurança da salvação e a segurança da vida eterna. Nós estamos vivendo uns dias no Brasil que só se fala em crise. Crise da água, da energia, crise do petróleo, crise na sociedade, nas economias, crise no governo, enfim, se fala muito de crise. O brasileiro está começando o ano de 2015 muito sem esperança, sem expectativa, exatamente porque ele não pode ter uma expectativa num futuro incerto. Não é o caso de Jesus Cristo. Jesus disse que a esperança que nós temos nele é uma segurança que o Espírito Santo produz no nosso coração para vivermos e para morrermos, é para toda a eternidade. É nesse tempo de crise que nós vemos quem aprendeu a colocar a sua esperança em Cristo e quem coloca a sua esperança nas circunstâncias. É neste tempo que a gente descobre quem tem uma esperança no céu e quem tem uma esperança meramente na terra. É nesse momento que nós vemos o verdadeiro sentido da esperança. Em Cristo só há esperança. E ele não há esperança em nenhum outro. Assim como não há salvação em nenhum outro, assim como você não vai encontrar paz em nenhum outro, você pode acender uma vela, você pode pagar uma promessa, você pode distribuir uma cesta básica, mas se você não tiver paz com Deus através de Jesus Cristo, estas coisas são paliativas, não te dá uma segurança eterna à sua alma. E você tem uma alma eterna e que clama dentro de você por uma segurança eterna. Em Cristo só você encontra esta segurança eterna. Em Cristo só.
Nós vamos para o intervalo e depois vamos concluir aqui o nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo. Nós falamos hoje do tema Em Cristo Só. Coloque em Cristo a sua vida, a sua esperança, e Ele vai te dar paz. Eu quero concluir este programa fazendo um convite para você muito especial. Nós, neste domingo, estaremos reunidos em escola dominical às 9 horas da manhã e em culto às 19 horas. Você é nosso convidado. Este fim de semana também nós teremos a reunião do presbitério de Dourados. O presbitério de Dourados pega toda esta macro-região de Dourados. A igreja presbiteriana, a igreja do relógio, a igreja central, vai estar acolhendo esta reunião do presbitério na sexta e no sábado. No sábado às 19h30 nós vamos ter um culto muito especial de encerramento do presbitério e também com os trabalhos, abrindo uma nova agenda de trabalho para o ano de 2015. Você é convidado nosso. Quero também parabenizar aqui os homens da igreja que estiveram no sábado, numa campanha muito interessante, troque a alegria da folia pela verdadeira alegria, Jesus. E ali no sinal da Marcelino com a Coronel Porciano, esteve distribuindo água e panfletos educativos sobre não dirigir embriagado e trocar a cerveja por uma água. E foi um trabalho muito bonito. Quero parabenizar os homens da igreja por esse trabalho. E quero também encerrar aqui o nosso programa orando por você e pela sua família, deixando um convite especial para você participar das programações da nossa igreja. Nós vamos orar com você, encerrando aqui o nosso programa. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é Deus de toda graça e misericórdia. Eu oro agora, ó Deus, por este pai de família, por esta mãe, por este jovem, este adolescente, esta criança, por este idoso que nos assiste agora, nos acompanha agora. Peço por ele a Tua bênção e a Tua paz. E que encontre em Cristo só, e somente em Jesus Cristo, aquela solução que a sua alma tanto deseja, e que ele venha saciar a sua fome espiritual no Senhor. Eu peço que a Tua mão esteja sobre este que nos acompanha agora. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.